Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal Licença Esportes, onde você encontra tudo voltado para a sua escola de esporte. Mais uma vez aqui do meu lado, Luiz Fernando, meu zagueirão da cintura dura, meu companheiro, episódio 85, né, meu diretor? Já já vamos chegar no episódio 100, convidado especial para o episódio 100. Esperem, aguardem, em breve, rapidinho. O nosso convidado não é o especial hoje. Ele é um pouco especial, mas o 100 é mais especial, entendeu? Mas ele é especial. Bom, lembrando que em 2026, quando a gente voltou com o nosso podcast, a gente reclamou tanto durante 2025 que no Brasil a gente não tem a cultura de colocar aquilo que a gente viveu no esporte em livro, em documentos. Então a gente decidiu que todo episódio nós vamos dar uma dica de leitura que às vezes está ligado ou não aos nossos convidados. Nesse caso está. Ele vai entender por quê. Estamos aqui com o livro Jogo Sujo, que é uma denúncia. Quando começou, né, as denúncias contra a FIFA de Joseph Blatter, já vinha também antes algumas acusações com o nosso querido presidente João Avelange, depois Joseph Blatter caiu no Platini, enfim, aonde tivemos aí uma crise da FIFA e de vários dirigentes também, de várias confederações, lembrando que alguns ex-dirigentes da CBF também foram condenados, afastados. Tudo começou com esse livro. Você quer saber um pouco mais dessa história? Você compra esse livro, leia, que é bem legal. E por que que isso tem a ver com o nosso convidado? Porque o nosso convidado hoje, além de ter tentado ser jogador de futebol, como muitos brasileiros não conseguiu, hoje ele é faixa preta de jiu-jitsu, mas ele hoje trabalha na Polícia Federal, aonde a gente tem várias notícias aí. Eu tenho até uma pergunta que eu vou fazer no meio aí para ele aí, relacionada às investigações da Polícia Federal. Tem algo aí que eu sempre tive curiosidade e a gente vai fazer. Então, como isso é um livro investigativo e que levou a toda a crise lá da FIFA, eu trouxe esse livro hoje que estamos recebendo aqui. Meu amigo de infância, meu parceiro, meu irmão. Já rimos muitos aqui antes de começar o podcast. Quase que não começa o podcast de tanto que a gente estava rindo aqui. Marcos Barroso Neto. Irmão, obrigado por ter vindo aqui, obrigado por estar aqui presente. Quem diria que um dia nós estaríamos juntos num podcast, não é não? Pois é. Pô, a gente já passou muito perrengue, né? Eu, na hora que você me convidou, falei, vou nessa porra, vou em podcast. O podcast tem 3 visualizações. Aí eu falei, não vou. Meu negócio é pra cima de 1 milhão. Mas, pô, pela amizade, eu falei, vou nesse podcast pra dar uma alavancada. É a primeira vez que você vai num podcast, né? Num podcast nesse estilo aqui, é. Eu já fui em outros podcasts ali na própria polícia, já fui interrogado ali, porque eu mandei uma mensagem no WhatsApp. E aí eu fui no podcast da Corregedoria. Mas nesse podcast, Esse podcast da Corregedoria foi podcast da bom. Corregedoria é Nós vamos pesado. conversar sobre É isso. pesado, é Aos pesado. poucos, aos É poucos. pesado, é pesado. Mas graças a Deus deu tudo certo. E fui punido, peguei só 29 dias de suspensão. E hoje está aqui. Agora eu tô aqui já. Marcos, começando, como a gente sempre começa, é brabo, né? É brabo. Mas, enfim, a pergunta que a gente faz para todo mundo aqui. Você hoje faixa preta de jiu-jitsu, jogamos bola junto, tentamos ser jogador juntos, mas qual é a tua primeira lembrança, tua primeira memória relacionado ao esporte na tua vida? Cara, a primeira lembrança, como eu acho que toda criança, ainda mais hoje em dia, tanto menina quanto menino, mas naquela época, eu tô com 53 anos, né? Sou de 73. Naquela época era mais, todo pai e mãe botava no judô. Botava o filho no judô, aquele negócio vai fazer judô, porque o judô tem aquela disciplina, o judô ensina a disciplina a criança. Então eu comecei no judô naquela época, para quem é das artes marciais sabe, era aquele tatame que era uma lona verde com uma palha dentro, horroroso, mas tu saía todo lanhado. E depois foi a ginástica olímpica, que hoje é ginástica. Eu sei que vai ter muita gente sacaneando, vai falar que, pô, ginástica olímpica e crossfit, aquele negócio todo, né? A gente não pode falar hoje em dia, tá cheio de mimimi. Mas eu fui da ginástica olímpica, fui da equipe do Flamengo, inclusive, foi da época daquela. Acho que Patrícia, muita. Os uniformes na época eram igual aos de hoje? Piores, eram piores. Tipo aquela greco-romana, né? Aquele negócio meio estranho. Mas eu fui da ginástica olímpica, só que ginástica olímpica você começa muito cedo, muito cedo. Então você começa aí com 8, 9 anos, até antes. Mas essa é a idade que você começa a treinar bem. E eu era muito baixinho. Eu com 15 anos, eu tinha 1,50 m, 1,52 m. E aí, a ginástica olímpica
por você fazer muito exercício físico ainda na época do crescimento, você acaba que você faz com que você fique atarracado, fica aqueles caras pequenininhos e fortes, né? E aquilo me incomodava, eu não queria ser, porque, pô, eu falo, meu irmão, desculpe os anões aí, os baixinhos, mas para homem a pior coisa que tem é ser baixo. O gordo emagrece, o careca bota cabelo, mas o baixo, meu irmão, não tem o que Não fazer. tem como esticar, não? Não tem. Hoje em dia tem. Eu soube que tem uma cirurgia que você quebra o osso para regenerar o osso. Que Deve isso? ser super dolorosa. Mas, cara, não é qualquer um que faz. Então, o baixinho, você vê que todo baixinho tem caminhonete, né? O cara quer crescer em outra Quem parada. quem não gosta de gordo é gordofobia. Quem não gosta de baixinho é o quê? Anofobia, sei lá. Porra. Meu irmão, sei lá, Nelson Ned-fobia. Meu irmão, pragafobia. Não sei, meu irmão, eu sei que tá tudo fobia hoje. Hoje você não pode falar nada. Ah, é gordo. Pô, na nossa época era, meu irmão, rolha de poço. Era, não, né? Eu chamava, o cara era careca. Mesmo, você identificava aquele careca ali. Apelido de baixinho, qual era na época? Ah, baixinho era piloto de autorama, espirro de pica. Vou botar um pi aí. Pintor de rodapé. Pintor de rodapé. Você tinha vários mesmo. Nelson Ned, chamaram de Nelson Ned. Meu irmão, Praga do show da Xuxa. A gente na época, porque quem é mais antigo tinha o Praga e o Dengue, né? Aí, meu irmão, Mas voltando. aí eu era da ginástica olímpica mas chegava nas férias do colégio, todas as férias do colégio parava. Porque, pô, eu não queria ficar treinando enquanto tava todo mundo na praia, brincando, não sei o quê. Aí eu parava. Aí chegou uma época que eu parei a ginástica olímpica e, e comecei no kart. Fui fazer curso de kart. Só que o kart, como todo mundo sabe, ou você tem muita grana, ou você consegue muitos patrocínios. Então, Ou tu é muito bom. Tu não era nem muito bom e não, nem mas não é tinha nem muita ser grana. muito bom. Nessa época ainda não. Como você tem 12, 13 anos, não tem nem como ver como tem que ter dinheiro. Você tem que ter dinheiro. Kart é muita grana. Muita grana porque você tem que ter cada corrida, 2 jogos de pneu, 2 mecânicos, combustível, viaja, tem que levar o kart, tem que ter uma estrutura. É muito caro, é muito caro. Mas eu cheguei a fazer a escolinha de kart, cheguei a correr um pouquinho, mas não tinha condição. E minha mãe trabalhava no NPI na época, era procuradora do NPI, então conhecia muita empresa, tentou arrumar patrocínio e tudo, não sei o que, mas muito difícil. Eu começou a conseguir uma coisa ou outra. Aí eu saí do kart. Aí foi quando eu comecei no futebol. Eu comecei no futebol um pouco tarde, 13, 14 anos, foi quando eu comecei a jogar salão, não sei o que, tal, tal. E comecei a fazer aqueles testes de cartão. Que você vai no clube. Eu lembrei de uma história lá de Xerém. Essa história ela pode ser contada aí. Um abraço aí aos nossos amigos de infância que foram com o Marcos lá e escuta essa história é boa. Cara, eu fui me inscrever no Fluminense para fazer teste. E, cara, pô, pra quem já fez esse teste, sabe que, pô, são 200 crianças, você joga 15 minutos. Ou você dá a tua jogada da vida naqueles 15 minutos, ou não tem como. Já tem as cartas marcadas. A gente sabe que já tem as cartas Não marcadas. começa com isso não aqui dentro, não, que tá falando com profissionais da área, não é assim Tem as não. cartas marcadas. Não é assim não. Tinha um tal de Joel no Flamengo, que o cara tinha um óculos, fundo de garrafa, ele nem olhava, já tava ali, quem é que ia passar? Não, ele olhava pouco, não. Joel, o pessoal sabe, o Joel é um bem... Conta de Xerém. Já deve ter morrido. Aí você foi fazer Aí eu fui lá, fazer o teste, eu virei pra 3 ou 4 amigos meus, você não queria ir sozinho. não queria ir sozinho, vamos lá, se inscreve também. E dois ou três Os 4 não jogavam nada. não jogavam nada, não jogavam nada. Não, o René até que jogava direitinho, mas é gordo. Eu falei, se inscreve aí, meu irmão, vamos lá. Vamos fazer... Passeio. Não, aí aconteceu. O René se inscreveu, eu me inscrevi, o Danzo era apelido que era Daniel com Bozo. A gente, todo mundo tinha apelido, né? O Danzo se inscreveu também. Quando a gente O René usava óculos. O René usava um óculos fundo de garrafa mesmo. Ele amarrava o óculos com barbante de pão. Pra quem das antigas, você embrulhava o pão num Na papel padaria, o e tinha cara. um barbante. Ele amarrava o óculos atrás com barbante de pão. Aí a gente chegou lá, já de começo, o Danzo esqueceu o cartão. Aí não pôde Não nem pôde jogar. fazer. Aí eu entrei para fazer meus 15 minutos lá de glória. Entrei. Eu no mesmo time do René, dei passo pro René, não sei o que, tal, tal. Eu lembro que eu botei uma bola no travessão. Aí o René acabou assim, o René bufando. E aí, Marcos, você não vai fazer o teste, não? Falei, René, eu te dei passe. Você passou a bola pra... Peguei, meu irmão, óculos no cara. É lógico que não passei, não tinha como. Mas, cara, esses testes, você é uma sumidade, ou não tem como, porque os campos horrorosos. Para quem reclama de grama sintética hoje, os campos muito ruins. É um cara olhando 200, sem brincadeira, 200 crianças. E, cara, você tem 15 minutos. Hoje em dia mudou muito, tá? Não sei. Aí o que aconteceu no futebol?
Minha família é toda ligada a futebol, meu avô foi diretor do Fluminense, Marcelo Soares de Moura, para quem é das antigas aí, e tinha o Flávio Soares de Moura, que era conselheiro do Flamengo. E aí eu falei com ele, não queria pedir, mas falei com ele me botou dentro fez eu fazer aquele teste já com o time do Flamengo. Aí o Joel, tu era a carta marcada do Joel. Não, o Tu Joel já tava tinha ido. O Joel já tinha ido. Já tinha sido Não, reprovado. já tinha sido reprovado. Eu era lateral esquerdo, né? Não, tento insistir até hoje, jogar na lateral esquerda velho, querer jogar na lateral esquerda. E aí eu fui, quando esse meu tio entrou no circuito, ele me colocou fazer o teste já daquela galera que já vai treinar com o time mesmo. Não é do time ainda, mas já tá lá, pega um ônibus, bota o uniforme. Aí eu lembro que a gente já treinava no Internacional de Jacarepaguá. Pegava o ônibus na Gávea, ia pro Internacional de Jacarepaguá. Cara, eu lembro até hoje, era uma geração muito ruim a minha. Quem vingou foi Gelson Baresi, o Sandro, um pontinha direita que foi. Aí teve o tal do Magno, que foi jogar na Holanda, mas não era uma geração boa. E mesmo assim eu não vinguei. Mesmo assim eu não vinguei. Aí eu fui treinar com o time e eu lembro que a gente pegava o ônibus, passava pelos túneis ali da Barra, não sei o quê, e os moleques começavam a cantar assim, a benção, João de Deus, e chegava nos calouros, meu irmão, e sentava a porrada na hora que tava no túnel, no escuro, e Sebastião Rocha era o treinador, tava lá na frente, e vamos porradaria. Meu irmão, eu já malandro, já levei biscoito, essas coisas já dava pros moleques, né? Eu tinha uma condição muito melhor do que a deles, né, meu irmão? A gente sabe que jogador, a grande maioria vem de uma camada pobre, eu já tinha uma condição melhor, e aí eu levava biscoito, nunca me deram porrada. Teve um que foi reclamar, o moleque era bom, o moleque veio do Acre, sei lá, trouxeram ele, o moleque era bom de bola. Acho até que vingou depois. E o moleque foi reclamar com o Sebastião Rocha. Meu irmão, quando entrou no outro túnel, foi chuteirada na cabeça do moleque. O moleque saiu sangrando. Deu uma merda do cacete, mas, cara, os moleques. Época boa, época boa. Época boa. Se isso acontece hoje, imagina. O Vinícius Júnior com sobrancelhinha fazendo dancinha, ia reclamar que a chuteira que bateu nele não foi a chuteira de trava tal. Pô, meu irmão, não, tá demais, tá demais. A dancinha, não sei o que. Volta ao assunto, volta ao Aí assunto. eu fiz teste lá no segundo Flamengo. Chegou uma hora que o treinador do Flamengo chegou pra mim, virou e falou: Marcos, eu tenho 6 laterais esquerdos. Vou ser muito honesto com você. Hoje você é o 6º. É o 7º, né? É o 7º. Hoje você não vai ser inscrito para campeonato, eu posso te colocar num clube menor. Cara, eu tava naquela idade, 16 para 17, já, se eu não me engano, eu já tava fazendo, eu tava acabando o colégio para fazer faculdade. E, cara, eu falei, pô, sabe, se você não necessita daquilo, você larga. Você larga. O exemplo do nosso amigo Rafael De Piro, que, pô, foi capitão do time do Júlio César, Atirson e Juan, e chegou no momento do profissional, ele ia ser emprestado para um clube do interior, pai dele procurador da República, ele tinha uma condição boa, ele largou o futebol, numa situação muito melhor que a minha. O cara era capitão num time desse. E o grande título inesquecível de Rafael De Piro é o Jogos Jurídicos. Jogos Jurídicos. Aí acontece, eu comecei pro futebol amador, futebol de praia, joguei no Xavier muitos anos no futebol de praia, com o nosso querido e saudoso Maurício Assunção, o Nininho, que a gente sente muita falta, foi um dos caras mais injustiçados que tiveram no futebol. E ele era o treinador. A gente jogava no Xavier, que era o time da liga, que não tinha impedimento. Ganhamos vários títulos no Xavier, depois a gente foi para a federação, porque fizeram esses quiosques na praia, não tinha, o campo foi tirado. Foi para a federação, ganhamos no Botafogo, o Sidney foi treinador do Botafogo, eu acho que tinha 2 categorias do Botafogo, o Sidney foi treinador. Joguei no Canaveral, que o Sidney é treinador. Ali eu tenho uma história também de revolta. O seu amigo do Sidney, Vicente, como é que é o sobrenome dele? Vicente Figueiredo. Vicente Figueiredo, treinador, foi jogador do Flamengo. E. Qual é a revolta que você tem? Irmão. Conta a história. O Luiz, que é neutro, ele vai dizer se. Cara, olha só, eu acho que você tem várias vertentes para botar o cara como titular. Não é você só ser o melhor. Você tem que ver a vontade da pessoa, os treinamentos. Ali ninguém era obrigado. Então tinha um cara que faltava o treinamento sempre. E o cara era destro. Mas o cara era bom de bola. Como é que era o nome dele? Um que jogava na direita. Roberto. O moleque era bom de bola. Bom de bola. O moleque era bom de bola. Só que ele era lateral direito. Só que a gente tinha um lateral direito também muito bom. Cara, nosso time era bom. Kiko, né? Tinha um Kiko, né? Acho que era. A gente tinha um time muito bom no Canaveral, mas muito bom mesmo. E o campo era horroroso do Canaveral para treinar, não sei o quê. Hoje eu acho que acabou o Clube Canaveral na Barra. E a gente jogava a Copa da Amizade, que era um torneio
super organizado, vinha time do mundo inteiro. E, cara, eu era o titular. Amistosos, vários amistosos, Vários amistosos. preparativos. Não, jogamos lá contra o. Foi no Peru, sei lá. Que o Cadu foi goleiro. Eu não tava nesse. No Chile, O no Cadu, Chile, que foi no Chile. jogador do Fluminense. O Cadu, Cadu, meia, cabeça de área. Volante. era o goleiro Ele nosso. foi goleiro. Porque, pra você ver, o time era tão bom que ele foi profissional, ele não tinha vaga no E time. teve um jogo no profissional que o goleiro foi expulso, que E ele foi o pro gol, goleiro. lembra? Ele sabia agarrar, mas ele era baixo, mas ele foi o goleiro porque o time era bom. E aí eu tava jogando titular direto. Roberto ainda. Ah, não, eu tive um enterro. No último treino. Avisei pro Sidney, avisei pro Vicente. Quem era o treinador? Era o Sidney. Não, eu acho que era o Vicente, Não, o Sidney era o auxiliar. eu era o treinador do time de baixo, o E eu time tive um mais novo. enterro de um amigo meu. E eu avisei no último treino, pô, não vou no treino, não faltava um. Morava ali perto, porque eu vou no enterro. Preleção antes do primeiro jogo. Coletivo da madrugada. Tô eu, Caiu. não, tô eu certo que tava de titular. Goleiro tal, lateral direito, quarto zagueiro central, não sei o quê. Lateral esquerdo, Roberto. O direito na na hora esquerda. Meu irmão, na hora que ele. Destro, eu sempre como titular. Na hora que ele falou isso, eu não acho nem que ele fez errado, não. O Roberto era muito bom mesmo. Questão de justiça. Ou ele chegasse pra mim antes e falasse comigo, Marcos, situação é essa. Na hora, pra mim, foi um. Sem brincadeira. Aquele negócio assim que, tipo, eu olhei pro Sidney, o Sidney me olhou assim, caraca, não tô acreditando, meu irmão, isso é sacanagem. Ele vai falar que é pegadinha, né? Pegadinha na área. Não, eu falei, vai falar assim, meu irmão. Aí, beleza, ele armou o time, ganhamos o primeiro jogo, ganhamos o segundo, aí jogo contra o time dos Estados Unidos, era semifinal. Não, quarta de final. Meu irmão, como é que era o nome dele? Aquece. Fred. Aquece. Meu irmão, eu no banco revoltado que eu não. Fred, parece que era parada de propósito. Fred, aquece. Fred começou a aquecer. Não, pau, isso pra entrar na lateral esquerda. na lateral esquerda. Ele Meu era irmão, titular, virou reserva e Nem durante- entrava. O Fred era forte, não sei o que. Hoje é faixa preta de jiu-jitsu também, meu irmão. Fred aquecendo. Daqui a pouco. Ai! Todo mundo torceu o tornozelo, aquecendo. na beira do gramado. pra Falei, entrar. tava 0-0 o jogo. A gente contra o time dos Estados Unidos. Eu falei, é tipo aquele jogo de 94. Time dos Estados Unidos batendo, fechadinho. Meu irmão, eu falei, é a minha, né? Cresci o peito ali. Marcão, aquece. Só que tinham 3 Marcos. O Marquinho, o Marcão e o você. Marcos. O Marquinho já jogava, o Marcão tava no banco e eu era o Marcos. Só que na hora que ele falou Marcão, aquece, eu fiquei parado, né? Achando que era o Marcão. Ele, bora, Marcão, aquece. É comigo? Meu irmão, 30 segundos, tô pronto. Meu irmão, aquecer o cacete, eu quero jogar, meu irmão. Eu quero jogar. Aí aquecer, pô, diferente do outro lá que torceu o tornozelo, eu quero jogar, meu irmão. Tô pronto ali na beira do campo. Pênalti pra gente. Juro que eu torci pra perder. Eu torci porque se fizesse o gol, ele não ia mexer no time. Eu sabia, já conhecia o Vicente. Eu torci. E quem bateu? Quem bateu? Roberto. Eu falei, torci pra perder, meu irmão. 1-0 a gente. Ele fez. 1-0 a gente. Marcão, volta pro banco. Filha, Ele não entrou. não entrei. Fomos pra semifinal, jogamos contra o Gama. Gama de Brasília, time dos juniores do Gama. Perdemos 2-1. O Kiko jogou pra cacete nesse jogo. O Kiko jogou pra cacete. Foi 2-1 pra eles. Fomos disputar terceiro e quarto. Aí ele me bota de titular. Ganhamos, acho que terceiro e quarto. E hora 1-0. nenhuma te deu satisfação de nada. Nunca deu satisfação. Até hoje eu sinto isso no meu. Vicente Figueiredo, Vicentinho, esse Aqui, ó, corte no vai meu pra coração. você. Esse Tá corte vivo? vai pra você. Vicente Vicentinho teve aqui, cara. Vicente Comigo não. Figueiredo, Tá do vivo. Maricá, cara. Do Maricá. não teve comigo, não. Que não teve com você. Não, foi comigo então, não. Com boné, ele trouxe boné do Maricá. traído. Foi Era o antes? Era o Era o antes. antes. Mas vamos lá, vamos voltar e vamos devagar. E aí não deu certo a vida no futebol, essa desgraceira toda, não entrou em campo, não sei o quê. Tu resolveu estudar, quer dizer. Aconteceu. Eu comecei a fazer administração. Meu pai tinha um estúdio de produção de comercial. Meu avô que trouxe o cinema pro Brasil, não sei o que, aquele negócio. Naquela época ninguém tinha negócio de edição em casa. Era uma TIC, que depois passou para Betacam. E Tinha que ter um estúdio mesmo ele pra tinha, fazer. tinha um estúdio mesmo. Era um negócio, era um prédio ali em Botafogo. E era do meu avô com meu pai. E eu falei, pô, vou fazer administração, porque eu nunca gostei dessa parte técnica, mas eu sempre gostei de administrar. Eu falei, vou fazer administração. Entrei na Academia de Ipanema. Fiz 1 ano e meio, 2 anos de administração, só que minha mãe é procuradora da AGU. E eu sempre. Aí tu foi trabalhar com teu avô. Eu fui trabalhar com meu avô. Aí, Não, coisa daqueles. Não, fora.
Não, primeiro de tudo, quando eu repeti de ano no colégio, minha mãe me botou nos 3 meses de férias do colégio, trabalhando de boy, lá na empresa Pra do tu meu pai. aprender. Mas de boy, de castigo. Não tinha esse negócio de passou de ano, ganhava coisa, não. Não passou, era castigado. Meu irmão, de castigo, fiquei trabalhando. E boy naquela época, não tinha que pagar conta online, não. Boy era ficar em fila de banco, meu irmão, com boleto, com a porra de boleto. Meu irmão, ralei os 3 Verão, meses de verão inteiro. todo mundo na praia e eu lá de boy. 8 horas por dia trabalhando. E tá certo, Deixa mesmo. eu tentar trazer alguma coisa para o objetivo. Não, mas deixa ele Não, contar o por- estágio, trabalho, não, experiência. Por que ele não seguiu no esporte? Ele foi para administração. Ah, Já que tá. Tá. ele foi bailarino, ele foi Não, jogou não. bola e Bailarino não, fugiu. você tá... Jorge Olímpio, Jorge Olímpio. Jorge não Ó, é você tá bailarino. fazendo uma analogia. Tá vendo? aí, se bem que. Por que você fugiu? Por que você fugiu do esporte? Cara, Você eu não- nunca pensei Tipo, em fazer tu- educação física. porque Não, tu- o que acontece? Hoje, a educação física, você tem muito mais, um leque muito maior para você trabalhar. Naquela época, a educação física, ou era para dar aula em colégio, que a gente sabe que o professor de colégio, infelizmente, é ferrado, ou o cara ia trabalhar em academia, não tinha personal. Naquela época, ninguém tinha Sim. personal. Naquela época, os marombeiros eram um ajudando o outro, ninguém se bombando dentro da academia. Malheira pergos, né, meu irmão? Então, não tinha. Educação física não tinha um futuro. Hoje, sim. Hoje, o cara Sim. que faz educação física, ele tem uma frente aí. Vai trabalhar com futebol, vai trabalhar com vôlei. Hoje, os esportes estão dando dinheiro, Sim. o próprio jiu-jitsu. Mas eu não pensei nisso. E aí, pensei em administração. Você se decepciona um pouco com o esporte. Quando você sai do futebol e você vê que você não realizou aquele teu primeiro sonho, você se dá uma decepcionada. Você fala assim, vai mais. Quero mais, eu não queria mesmo. Eu não queria. A mulher, não vou ficar com você. Não queria mesmo. Era aquele, eu não queria mesmo. Não. Então eu falei, eu vou fazer administração para trabalhar com meu pai. Aí tu foi trabalhar com teu avô. Aí fui trabalhar com meu avô. Ah, Só que meu avô, meu irmão, meu avô o era que aconteceu lá? Pô, meu irmão, eu trabalhando com meu avô, o que acontece? O meu avô ele tinha um estúdio grande, e o meu pai sempre foi uma pessoa muito boa com as pessoas, mas o meu avô, ele é aquele cara que você chegar, cadê o chefe? Cadê o dono? Meu irmão, ele estava consertando a descarga do banheiro. Ele não delegava para ninguém, ele fazia tudo. Como tem gente que acha legal, eu acho que não pega muito bem. Você é o chefe, pô, vem alguém falar com você. Quem por acaso estiver assistindo e é das antigas e é ligado ao cinema nacional, o Marcos está falando do estúdio Barroso Neto. Hélio Barroso Neto. O Hélio Barroso Neto, que, só para vocês terem uma ideia, as maiores bilheterias do cinema antigamente eram dos Trapalhões. E todo o áudio, a sonorização dos filmes dos Exatamente. Trapalhões era feito lá, e entre vários outros filmes. Isso. E a edição da Globo, do Globo. Aquele Globo Ecologia, Globo Rural, na Globo época. Rural, Globo Rural, a tua mãe trabalhou lá. Era, Por isso que falaram que não era para convidar, entendeu? Mas vai. a mãe dele já morreu. O Bananão, depois eu vou contar essa história. Aí o Globo era feito lá. E cara, mas eu vi que meu avô não me dava brecha pra entrar. Não dá desculpa que teu avô não dava brecha. Você foi trabalhar lá e o que aconteceu? É Da simples. dormida, não. Aquele tipo. Você foi. Não, teve uma vez que tinha umas salas lá, a porta são aquelas portas que fecham e você só abre apertando um botão que tem um ímã, né? Pra O cortar o ar-condicionado som, pra bonitinho cortar o lá som. dentro. Porra, um ar-condicionado escurinho. Porra, tem uma vez eu acordando 7h30 da manhã pra ir trabalhar, uma vez tava vazio o estúdio, eu falei, pô, é aqui mesmo, né, meu irmão? Botei a mochilinha ali, deitei no chão e dormi, mas dormi assim de sonhar. Meu irmão, daqui a pouco meu avô entra, acende a luz, que é isso? Pô, me dá um esporro. Mas não foi por isso que eu parei de trabalhar ali, não. A verdade é que ele não me dava. Ele te mandou embora. Pô, a primeira coisa que eu fiz, meu irmão, meu avô tinha um chá lá que era horroroso. Mas ele tinha mania de querer aquele chá. Eu falei, meu irmão, vamos trocar essa p por café. Café não tem erro. Todo mundo, Marcos, obrigado. Os clientes, obrigado. Esse chá é horroroso. Aí me metiu uma máquina de Coca-Cola. Aquelas máquinas, ninguém tinha. Metiu uma máquina de Coca-Cola. Todo mundo agradeceu. Caraca, a máquina de Coca-Cola. Eu falei, ainda dava um dinheiro pro estúdio. Botei um toldo, quando o pessoal chegava, mas meu avô ele não tinha visão para isso, ele ficava puto que eu tava gastando dinheiro. Eu falei, vô, acabou que trabalhar com família, cara. Ou você tá muito fechado. Meu pai foi infeliz a vida inteira ali. Meu pai, para quem é da música também, meu pai, Sérgio Barroso Neto, foi um dos maiores contrabaixistas do Brasil. Ele tocou Regina, contrabaixo de jazz. Ele, Regina, Sarah Vaughan, tocou no Carnegie Hall, em Nova York. Meu pai, ele hoje toca ainda, com 83 anos. Aí eu saí do estúdio, pensei, não vou fazer administração, não. Eu vi a minha mãe lá, procuradora
federal. Cara, você, servidor público de nível superior, nunca vai ser rico se for honesto, nunca vai ser rico, mas nunca vai ter problema financeiro. Você vai viver uma vida tranquila, porque tem um salário bom, você tem um horário mais flexível, mais maleável. Eu falei, sabe o que mais? Eu vou fazer direito e vou estudar para algum concurso. E aí eu comecei a vislumbrar o concurso da polícia. Pô, a Polícia Federal, comecei a olhar a Polícia Federal e falei, ah, tá aí. Aí eu olhava Blazer, na época era Blazer da Polícia Federal, eu falava, caraca, começou a virar um sonho, né? Caraca, eu dirigindo essa Blazer da Polícia Federal, eu olhava assim. A gente quase não via Policial Federal, porque tem muito. O efetivo da PM, sei lá, hoje 60, 70, 80 mil homens. Da Civil, 40, 50 mil homens. Da Federal, hoje, no Rio de Janeiro, 1.200 homens. Então você quase não vê Policial Federal. Então quando eu vi uma viatura assim, eu, caraca, quero estar dirigindo. Comecei a estudar. Eu nunca fui bom aluno. Mas também não fui dos piores, mas nunca fui bom aluno. Mas quando você tem um objetivo, eu comecei a estudar. E naquela época você podia fazer para os 3 cargos. Podia fazer para escrivão, agente e delegado. Era um concurso único, né? Era um concurso, mas não era no mesmo dia. Então você podia fazer os 3. Quem é formado em direito podia fazer para delegado. Quem é formado em outras áreas podia fazer para escrivão e agente. E quem é formado nas áreas de perito ainda, engenheiro, contador, informática, podia fazer para perito também. Aí eu fiz para agente, escrivão e delegado. Só que naquela época não é todo mundo que tinha internet em casa. E saiu o gabarito. Quando saiu o gabarito, minha mãe tinha internet, eu não tinha. Eu liguei para minha mãe e falei assim, mãe, era 2002. Mãe, eu vou cantando o gabarito aí, você vê na internet, vai me dizendo se está certo ou errado. Ela, qual que você vai falar primeiro? De agente ou escrivão? Eu falei, de agente. Aí eu comecei a falar, questão 1. Aí errado. Eu falei, muito burro. Eu sou muito burro. E, para quem não sabe, as provas da SESP e UNB, cada errada elimina uma certa. Então, se você não tiver certeza, é melhor deixar em branco. Porque se você erra, você elimina uma que você acertou. Então, você deixa várias em branco. Ainda assim, hoje em dia. Ainda assim. A prova da Polícia Federal é muito difícil. Não estou puxando a sardinha para meu lado, não. É difícil. Na minha época, era tipo 300, 250 para cada vaga. É lógico, você bota aí que desses 250, 20 estudaram. Mas você disputar com 20 que estudaram, é gente pra caramba. Eu olhei a sala que eu fazia, tinha 100 pessoas, eu falei, cara, eu tenho que ser melhor dessa sala, da outra sala e da outra sala. É Brasil inteiro. Aí, minha mãe cantando, e eu, caraca, eu tô errado. Eu falei, eu sou muito burro, eu vou negativar. Eu tô errando mais do que acertei, eu vou fazer ponto negativo. Falei, mãe, canta agora o gabarito de escrivão. Ela falou, não, acabei de cantar o de escrivão. Eu falei, caraca, mãe, você cantou o gabarito errado. Eu falei, graças a Deus. Meu irmão, ela tinha falado o gabarito do cargo errado. Eu, graças a Deus. Aí quando ela começou a falar, eu acertando. Eu falei, entrei, passei. Aí veio o resultado, passei, fui fazer o teste físico. Aí, pô, o Sidney era treinador de futebol na época, estava se formando em educação física. Eu falei, Sidney, apesar de eu estar bem fisicamente, cara, eu falei, vou fazer uma preparação física, porque eu nunca gostei de correr. Detesto correr. Acho correr um saco. Tá na modinha, maratoninha. Agora, o que você é? Eu sou triatleta. Triatleta uma. Corre 2 quilômetros, nada 200 metros e pedala 5 quilômetros, sou triatleta. Aí eu tinha uma amiga minha que falou que o marido é triatleta, falava, ele corre, pedala e nada. E nada, porque vai dormir 6 horas da tarde, acordar 4 horas da manhã, então não faz, né? Catuque. E aí fica aqui, meu irmão, agora todo mundo é triatleta. Tem um cara lá da polícia, um delegado, que chegou e falou assim, meu irmão, cara de Monjaro. Não começa a falar de delegado. Não, só tô, não que vou tu falar já nome. se deu mal uma vez. Cara de Monjaro, todo chupado. Eu falei pra ele, pô, usou Monjaro, né? Não, sou triatleta. Eu falei, meu irmão, que essa? Eu sei Monjaro também. A cara fica derretida. Tu usou Monjaro, tu era gordo pra cacete. Não, eu falei, tu usou Monjaro, irmão. Não, sou triatleta. Eu falei, tá, beleza. Volta, aí Bom, você foi fazer a preparação. Aí fui fazer a preparação, pedi pro Sidney fazer a preparação pra mim. Cara, você fazia a prova ou no Forte da Urca ou no FRJ, que já não tem uma isonomia aí. Por quê? No Forte da Urca, você ia fazer barra, era militar que estava olhando. Então, na hora que você ia fazer a barra, se você não esticasse o braço totalmente, o cara não contava. Então, era 1. Já no FRJ, era funcionário do governo, estava olhando, não sei quem era. Então, era 1, 2, aí você via os caras fazendo metade. Mas, em contrapartida, eu corri meio-dia, meu irmão, naquela pista do FRJ, que eu acho que é tipo um concreto preto. Meu irmão, calor do cacete. Aí você fazia. O que mais rodava o pessoal era na barra.
Impressionante, cara. Você tem aí 2 meses depois da prova, um mês para fazer a prova física, e o cara reprova na barra, fazer 5 barras. E a maioria reprovava. Aí fiz o pulo, tem um pulo que você tem que pular 1,80 m, parado, né? Você fala, parece que é difícil, mas não é não. Depois fui fazer a barra e fui para a corrida, 2.400 em 12 minutos, ou seja, 6 voltas na pista de 400. Ou seja, a gente tinha me preparado, a gente calcula, são 2 minutos por volta, então se você fizer em 1 minuto e 40, 1 minuto e 50, você vai estar sempre no lucro aí de 10 segundos por volta. Mas a adrenalina, primeiro, quando eu olhei, antes da minha, tinha uma ambulância na parada. Meu irmão, tinha uma mulher que era aluna para delegada, a gorda, estava na ambulância, porque não conseguiu botando naquela máscara de oxigênio. Falei, caraca, meu irmão, calor desse também, tá sinistro o negócio. Meu irmão, começou a parada. Eu lembro que eu tava acabando a primeira volta, a bateria toda tá na metade da volta. Eu fiz 1 minuto e 10, o Sidney, vai devagar! Vai devagar! Meu irmão, segunda volta, a terceira volta, começou a dar teto preto. Eu falei, cara, meu irmão, não vou conseguir. Juro, meu irmão. Na hora eu falei, não vou conseguir. Eu falei, não vou conseguir. Meu irmão, aí eu fui. Eu cheguei em primeiro, fiz 10 minutos e pouco, mas, cara, quando acabou o negócio, é a última prova. Tu cai assim, meu irmão, tu cai no Você chão. tava lá, assim? Tava. Um calor. Não, tava lá, ele tava lá. Um calor do cacete, meu irmão. Tu quase desmaia. Eu acho que a adrenalina ajuda muito nisso Sim. também, né? Aí passei, fui pro psicotécnico. Meu irmão, quem é da polícia sabe. Tem uma mulher aqui no Rio, não vou falar o nome, que ela dá curso preparatório pro psicotécnico. Então ela já diz o que você tem que falar, papapá. Se não fosse o curso. Se fosse o curso eu tava ferrado. É reprovado. E tem um teste que agora está proibido, chamado Zulliger, que eles jogam as manchas assim na tela e você tem que dizer o que você está vendo. Então ela já dizia que você não podia. Por exemplo, tinha um lá que você falava que parecia 2 búfalos batendo de cabeça. Você não podia falar que estava vendo sangue, mas ao mesmo tempo também não podia falar que estava vendo flores, que você não pode ser nem muito agressivo e também não pode ser muito paz e amor. Então eu já sabia o que eu tinha que falar, mas teve a dinâmica de grupo. Quando chegou na dinâmica de grupo, você sentava assim, eram 10 cadeiras, e embaixo tinha um papel escrito assim, no meu tinha escrito médico. No outro tinha escrito assim, remador. No outro, padre. No outro, não sei o quê. Então, quando você sentava na cadeira, aquela era a tua profissão. A gente não sabia. Senta. A psicóloga já falou, quando chegarem lá, bota uma roupa, não precisa de terno, mas bota uma camisa social, senta, as psicólogas já vão estar observando vocês. Logo na chegada elas já estão Já olhando. estão observando. Então chega, postura, sereno, se comporta. Tô eu lá quietinho, mas eu atraio essas paradas. Eu tô quietinho, daqui a pouco, meu irmão, quando vai fechar a porta, chega um maluco de chinelo e bermuda, mochila, eu lembro como se fosse hoje, mochila, ele fazia o curso comigo. Senta do meu lado, parece que não ouviu nada, né? Senta do meu lado, caraca aí! Todo esbaforido. Aí, cheguei atrasadão, e o cara puxando conversa comigo, né? Cheguei atrasadão, quase que eu perco, não sei o que, falando altão, né? Eu falei, cara, deixa eu te falar, será que elas já não estão observando a gente? Dando uma indireta pro cara. Lembrando, cara. Aí ele olhou pra elas assim e falou, meu irmão, não sei se estão observando não, mas se não tiver, estão me dando uma mole, que não para de olhar pra mim. Aí, meu irmão, fiz o psicotécnico, passei exame médico. Quando eu fui fazer o exame médico, deu bradicardia. Meu irmão, deu 38 batimentos no minuto. Muito baixo. Por um lado é bom, porque o médico falou que eu tinha o meu coração do tamanho quase máximo, de diâmetro. Não sei, eu não sou médico. E eu tinha o batimento muito baixo. Aí o cara lá do exame falou assim, Marcos, sobe essa escada algumas vezes. E volta. Porque para aumentar esse batimento, porque pode dar problema lá na hora. Apesar de ser um bom condicionamento físico, pode dar por causa de desmaio. Aí eu subi, mesmo assim deu 58 batimentos. Eu falei, mas tá bom. Normalmente é de 60 a 90, 58 tá bom. Passei no exame médico, o pessoal ficava, tatuagem, que eu sei, na época eu não tinha tanta tatuagem, mas tatuagem, não tem problema nenhum tatuagem. Fui pra academia de polícia em Brasília. Aí fiquei lá 3 meses, se eu não me engano. Hoje é mais, mas na minha época foram 3 meses. Entrei na polícia, fui pra Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Você normalmente vai pra fronteira, agora não. Na última academia vieram 18 aqui pro Rio. Porque, direto da academia. Mas por quê? Ninguém mais quer vir pro Rio. Nem o carioca quer vir. Muito caro e muito violento. Então o cara, ainda mais o de fora, policial no Rio de Janeiro, não quer. A gente, naquela época, a gente sonhava em voltar pro Rio. Mas eu fui pra Corumbá, fiquei 3 anos em Corumbá, foi uma experiência do cacete. Então, a gente aprendia muita cocaína. Corumbá é uma cidade de fronteira, uma das melhores, porque você tem cidade aí, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Guajará-Mirim,
As cidades do norte são horríveis, horríveis. E eu fui pra. Não, é verdade, cara. Ainda mais pra quem tá acostumado com cidade grande. Meu irmão, eu no começo não tinha celular naquela época. Eu ligava do orelhão pra minha mãe. Meu irmão, era assim, quando eu cheguei lá, é uma mudança. Você não tem um cinema, você não tem um shopping. E o jiu-jitsu no meio disso tudo, você já fazia Eu comecei o jiu-jitsu em 97, na Brazilian Fight, porque no estúdio do meu pai, que eu trabalhei, na mesma rua, tinha a Academia do Osiris. A Brazilian Fight, que tem até hoje lá, o Osiris, pô, é um cara reconhecido, no faixa preta reconhecido, faixa preta do Carson Gracie. E eu olhava o jiu-jitsu ali, vou treinar aqui. Aí comecei a treinar ali no Osiris. Me mudei, casei a primeira vez, fui morar no Flamengo. E aí fui treinar na Nova União. Só que a Nova União naquela época era um sobrado, com Dedé, André Pederneiras, era um sobrado. Aí comecei a treinar lá, fui graduado faixa azul pelo Dedé. Só que depois eu passei no concurso e fui para Corumbá. Lá em Corumbá, Então, você chega em Corumbá, já faixa azul. faixa azul. Faixa azul. E lá em Corumbá eu treinava no Guigui, que era ligado ao De La Riva, também não lembro. Mas eu treinava pouco, porque lá o que acontece? As academias já estrutura muito ruim e lá é muito calor. Mas pensa num calor, meu irmão, o negócio lá é muito calor, muito calor. Então você acaba que não te incentiva a treinar. As academias não tem nem ventilador, um calor do cacete, mas treinava de vez em quando, competi lá no estadual, sul-mato-grossense, perdi na segunda luta, fui quarto colocado, se eu não me engano, não lembro. Na época eu tinha 31 anos e aqui já é Master. Lá, Master era só acima de 35. Então eu lutei adulto, lutei com um garoto de 19 até na luta que eu perdi. E aí fiquei 3 anos lá, parava, voltar. Fiquei 8 anos na faixa azul. E voltei. Quando eu voltei, eu fui morar em Copacabana e fui malhar na equipe 1. A equipe 1 tinha o De La Riva. O próprio De La Riva, Ricardo De La Riva Godet. Porque tem gente que fala De La Riva é uma pessoa, porque tem a posição, a guarda De La Riva, o gancho De La Riva, que é conhecido no mundo inteiro. Eu falo para ele, mestre, você já se tocou que todo dia alguém fala o teu nome no mundo? Teu nome é falado no mundo todos os dias. Ele que inventou o golpe. Ele que inventou a guarda de La Riva. Na verdade, falam que já existia no judô, não sei o quê, mas ele adaptou, porque ele era muito magrinho. E ele na Carson era os caras tudo forte. Ele sempre foi de fazer guarda. Então ele usou uma posição para evitar que passasse a guarda dele. Para quem não é do jiu-jitsu, ele não vai entender. Ele raspava, não sei. E eu via lá o De La Riva, falei, pô, vou lá treinar, vou lá ver. E o De La Riva é uma pessoa assim, cara, que quando você conhece, vocês posso até falar com ele para ele vir aqui, quando vocês conhecem, o De La Riva é um amor de pessoa, uma pessoa, mas todo mundo adora ele. E aí, no primeiro dia que eu fui, o jiu-jitsu ele intimida um pouco para quem não é do meio, você chega lá, hoje em dia nem tanto, mas quando eu cheguei na primeira vez na Nova União, o Dedé, lá na Upper que eu malhava, chegou para mim e falou, vai lá treinar lá no Sobrado. O Dedé não tava, eu cheguei, meu irmão, só faixa preta, hip hop rolando, os caras sem camisa, não sei o quê. Cheguei com minha faixa azulzinha, não, faixa branca ainda, meu kimoninho, olhei assim e fui embora, meu irmão. Porque o Dedé não tava lá, ninguém veio falar comigo. Nesse dia, aí depois eu falei com o Dedé, treinei com o Dedé, não sei o quê. Nesse dia no De La Riva, não tinha ninguém. Eu olhei, fui embora. No outro dia que eu fui, o De La Riva veio falar comigo, ele falou, eu que sou o De La Riva, eu não conhecia. Cara, ele falou, não, tá com o kimono aí. Eu falei, não, traz o kimono na próxima aula. Comecei a treinar lá, não parei mais. Aí peguei a faixa roxa, não lembro os anos, tá? Faixa roxa, marrom e a preta em 2018. Já faixa preta desde 2018. 2018. Aí depois como é que funciona? O grau na faixa preta é por tempo. Pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, mesmo que você não esteja treinando, você pode pegar o grau mesmo, mas pega muito bem. A gente fala que é o cara que vai no oftalmologista, né? Só vai lá para pegar grau. O cara não está treinando e vai pegar grau, pega muito bem. Então, acontece, o primeiro grau você pega com 3 anos de faixa preta, o segundo grau com 6 anos e o terceiro grau com 9. Depois pula para 5 anos. O quarto grau com 14 anos, o quinto grau com 19 anos, o sexto grau com 24 anos. Depois pula para 7 anos. O sétimo grau com 31 anos de faixa preta. Aí você vira faixa coral. Ou seja, você tem que ter 31 anos de faixa preta para virar faixa coral, que é a vermelha e preta. Depois de 7 anos de faixa coral, você vira faixa vermelha e branca, que é o que o De La Riva é hoje. Ou seja, ele tem 38 anos de faixa preta. E depois de 10 anos de faixa vermelha e branca, você vira faixa vermelha. Ou seja, você tem que ter 48 anos de faixa preta. Tem algum faixa vermelha brasileiro hoje? Tem faixa vermelha, tem faixa vermelha. Da família Gracie tem alguns. Tem uns faixas vermelhas, não sei de cabeça assim, mas tem faixa vermelha. O De La Riva, ele está 1 ano já na faixa vermelha e branca, ele daqui a 9, ele tem 60 anos, 61, ele com 68 vai chegar. Eu já calculei que eu vou chegar na faixa coral com 70 e tanto, porque eu comecei tarde.
Esses caras começaram com 12, 13 anos e foram graduados de faixa preta com 18, 19, 20. Mas você dá aula. Eu dou aula. O que acontece? Na polícia, deixar bem claro isso aqui, porque na polícia a gente tem dedicação exclusiva, ou seja, a gente não pode trabalhar em nada. Eu não posso trabalhar com nada. Nem segurança, as pessoas acham que você pode fazer segurança. Não pode. Minha opinião própria, acho um absurdo. Nos Estados Unidos, você faz a segurança oficializada, eles contratam através da polícia, você vai fardado e com a viatura. Você está no teu dia de folga, mas é a regra. Você já entra sabendo. Então você não pode fazer nem segurança. A única profissão que você pode ter é de magistério, você ser professor. Só que há um tempo só existia professor de colégio e de faculdade. Começou muita gente fazer cursos de tiro dentro da polícia, virar instrutor de tiro. E aí liberaram para instrutor de tiro. E aí eu fui o primeiro do Brasil que pedi para... Aconteceu, eu informalmente substituía um professor na Bodytech, da General Urquiza, que eu malhava na Bodytech e substituía. E aí ele saiu, ele foi dar aula só numa Bodytech, o Bruno Maia, Bruninho, sumidade de professor, o cara é muito bom. E aí eu fui dar aula, ele me chamou. Só que quando ele me chamou, falou, cara, vai ser difícil, porque eu vou ter que ver com a polícia. Eu fiz um processo interno, mandaram para Brasília, eu fui o primeiro pedindo justiça, mandaram para Brasília e fui autorizado. A cada 6 meses eu tenho que pegar você tem que ter um vínculo com a empresa, você não pode ser autônomo. Então, a cada 6 meses eu tenho que pegar uma carta da Bodytech dizendo que eu continuo lá e renovar o processo. E aí comecei a dar aula na Bodytech. Só que a Bodytech do Leblon quase não tinha Então, aluno. para poder fazer jiu-jitsu, judô, não precisa ser formado em educação física. Não, para ser Para professor. lutas, não. Não, professor de jiu-jitsu não. Senão, cara, ia acabar 90% dos professores. Porque o jiu-jitsu, como o futebol, 90% vem de uma classe social baixa. Antigamente não era assim, não. Antigamente você via muita galera da Barra, de Copacabana, que era do jiu-jitsu, principalmente pelo Carson e na Barra, Gracie Barra. Muita gente era do jiu-jitsu. O antro do jiu-jitsu era a Barra da Tijuca. E aí, cara, o jiu-jitsu começou a dar um dinheirinho há pouco tempo. E muita gente começou o UFC começou a dar dinheiro, muita gente começou a pensar, não é só o futebol que dá dinheiro, a luta dá dinheiro também. E muita gente começou a treinar jiu-jitsu e outras artes marciais, e de classe social mais baixa. Então, se você exigisse educação física, ferrou, cara. Você não ia ter professor. Então, você só precisa ser faixa preta, tem que ser diplomado, faixa preta, não precisa ser diplomado. E aí tem uma outra questão também que é importante levantar, que, por exemplo, na minha época, não sei hoje, você de luta na faculdade, eu acho que você só pega judô, Judô. O meu foi judô. não é? Então, assim, como é que você pode exigir que um professor de jiu-jitsu Tem educação física. tenha educação física se você não ensina jiu-jitsu na educação E que física? deveria ter. Não, Eu acho que um pouco de esporte. Eu tive vôlei, natação, futebol, futsal, handball, judô, basquete. handball, basquete. Os coletivos. Não, Ginástica. nos países, na grande maioria dos países árabes hoje, é obrigatório no colégio, é obrigatório você ter jiu-jitsu. Você vê, eles dão muito mais valor à nossa arte. O jiu-jitsu não é brasileiro. Mas A adaptação é brasileira. E eles hoje é Brasília Jiu-Jitsu. foi... Eu sempre fui contra americanizar as coisas. Você falar Brasília Jiu-Jitsu, as palavras hoje no Jiu-Jitsu tudo é inglês. Mas, cara, virou um negócio tão global que você tem que aceitar. Você tem que aceitar que é Brasília Jiu-Jitsu. Porque se eu falar o jiu-jitsu brasileiro, o gringo não vai entender. Eu recebo muito gringo, cara, lá na própria Bodytech, que vem malhar e quer ver o jiu-jitsu. E aí eu dou aula para estrangeiro também. Aí eu comecei sem nenhum aluno ali na Bodytech. Aí eu fui divulgando, nunca tive Instagram na minha vida. Eu nunca tive Instagram. Eu fiz o Instagram só pro jiu-jitsu. Tem gente que às vezes fala assim, Marcos, você saiu da polícia? Eu falei, não, cara, que eu não vou botar coisa. O Instagram é pra jiu-jitsu. Aí minha mulher fala assim, pô, você não bota uma foto nossa lá. Eu falei, Ana, se você tiver de kimono, eu coloco. Senão daqui a pouco vira bagunça. Eu só botei uma coisa uma vez, que foi o símbolo da polícia, quando eu fiz 20 anos de polícia. Hoje eu tô com 22, hoje eu faço 20 anos. E nos stories, saiu em 24 horas. O meu filho tá lá, mas porque meu filho faz judô, de kimono, nos campeonatos eu boto. Eu me rendi, acabei botando uma foto nos meus 12 anos de casamento, eu botei uma foto, eu com a minha mulher comigo, não é pra ela parar de falar, porque muita gente chegou em mim e falou, Marcos, mais do que justo você botar uma foto com ela. Não, eu também uso o meu Instagram hoje, minha rede social é 100% profissional. Só nos stories que eu Pois é, eu tava muito radical é um com aniversário, é uma Pois é. comemoração, é uma viagem, aí eu boto no story. Agora, no feed, eu tava é muito radical com isso, porque eu me conheço, cara. Se eu começar a botar coisa, daqui a pouco eu tô botando meu cachorro, daqui a pouco eu tô botando do meu filho no colégio. E, cara, eu acho que
a minha profissão, a minha primeira profissão não é o jiu-jitsu, é a polícia. O que me sustenta é a polícia. O que me dá o dinheiro para viver é a polícia. É o que eu falo, se o jiu-jitsu começar a me prejudicar, eu vou ter que sair. Mas até hoje não prejudicou, eu estou conseguindo conciliar. Até porque minha aula é 8h30 da noite. Eu sou plantonista, então nos dias de plantão, eu troco. Eu troco, eu boto um professor substituto. Mas a gente não, vai deixar claro uma coisa aqui que as pessoas não sabem. A gente tem direito a 1 hora, a Polícia Federal tem isso, até para manter. Se você for hoje na Polícia Federal, você olha para os policiais federais, é muito difícil você ver um policial federal gordo. Muito difícil. Você pode ver um pouco acima do peso, mas você não vê um policial federal gordo. Cara, você vê um policial federal que fala que tem 55 anos, você fala, cara, esse cara não tem 55 anos. Quando eu falo que tem 53, muita gente fala assim, pô, você não parece ter 53. Eu falo, cara, você não viu os caras lá. Tem cara que tem 60, que você fala, meu irmão, tu não tem 60 anos. Tu tem 50, tem 48. O pessoal tá muito bem cuidado. A gente tem uma academia lá na Polícia Federal, cara, que dá de 10 na Bodytech. Aí por que você não malha lá? Cara, já tô no ambiente de trabalho. Primeiro que eu sou plantonista, eu trabalho 24, folgo 72, fico 3 dias em casa. Eu não vou sair lá de Botafogo até o centro para malhar. E segundo, que, cara, o pessoal não para de falar de trabalho dentro da academia. Então você tá no trabalho, você vai pra academia para dar uma relaxada. Eu não gosto de malhar, detesto malhar. Detesto malhar, detesto correr. Aeróbico, eu gosto de fazer coisa que tem sentido. Correr não tem sentido. Qual é o sentido? Meu irmão, se eu quero correr, eu acelero o carro, meu. Acelera a moto. Não tem por que correr. Correr é chato pra cacete. Tá na modinha, agora eu sou correndinho. Faço meia maratona. Volta. Meia maratona, meu. Volta ao 5 jiu-jitsu. quilômetros. Não. E aí você começou sem nenhum aluno. Não, eu comecei sem nenhum aluno. Aí o que eu fiz? Fiz um Instagram. Falei, vou fazer um Instagram para ver se divulga. Porque a Bodytech do Leblon, ela não tinha a cultura do jiu-jitsu. A Bodytech do Rio Sul, por exemplo, dá 30 alunos. Diz que é de Nova Iguaçu, eu nunca fui, mas a Nova Iguaçu também só tem uma Bodytech, né? Dá 50 alunos na aula. A do Citar dá 30 a 35 alunos na aula. A do Rio, da Jean Orquiza, no Leblon, a única que tem é da Jean Orquiza. Mas você conseguiria dar uma aula para 30, pelo que eu vejo nas suas fotos lá, o tatame não é o espaço. Não, como é que funciona? Quando você dá aula para. Não, agora a gente foi para sala maior porque começou a aumentar. Mas quando você dá aula para 30 alunos, como é que funciona no jiu-jitsu? Você tem um cara mais graduado, que é o teu cara de confiança, que você vai separar as turmas. Eu gosto muito da aula para os faixas brancas e os faixas azuis que estão acabando de pegar azul. Por quê? Eu gosto de ver a evolução. Pô, é muito legal você olhar assim, você vê. Eu tenho 2 alunos que eu graduei faixa azul e que eu vou ter graduação agora de 27. Se não faltarem, tem grande chance de serem graduados, faixa roxa. Mas, já sabem, né? Tem vários. Depois eu vou falar sobre a graduação. A gente separa, porque não dá para você dar aula para 30 alunos. Até porque o faixa branca não pode ter a mesma aula. Tem gente, quando tem muito aluno, que eles separam. Vai ter aula para iniciantes. Se o mais adiantado quiser fazer aula para iniciante, pode, mas o mais iniciante não faz a aula dos mais graduados. Então, o Bruninho mesmo, ele está hoje dando aula, o Bruno Maia, e ele tem as aulas para iniciantes e aula para o pessoal mais avançado. Mas na Bodytech, você tem que ir com o horário da Bodytech. A academia não é tua. Então, você tem que ir conforme o horário da Bodytech. Então, você não pode exigir muito. Eu não posso exigir do aluno 8h30 da noite, falar para ele, olha, você tem que chegar na hora. Meu irmão, 8h30 da noite é o pessoal que trabalha. Então, eu falo para meus alunos, galera, olha só, se precisar sair antes, pode sair antes. Cara, o meu jiu-jitsu é um pouco diferente. Eu não tenho aquela autoridade, eu não tenho muito negócio de hierarquia. É lógico que você tem que ter o respeito, Sim. principalmente com as mulheres. Está tendo muito problema hoje de assédio dentro do tatame, porque é muito contato físico. O jiu-jitsu é muito contato físico. Para quem nunca viu, eu vou dar um exemplo. Eu fui dar aula para uma ucraniana. Ela nunca tinha visto jiu-jitsu, mas ela tinha ouvido falar. Ela chegou para treinar, foi ela e o namorado. E ela chegou para treinar, ela não tinha kimono, de calça legging e top. Como é que eu vou dar aula para essa mulher? Aí estavam meus alunos, eu peguei um mais graduado que era um faixa azul, eu não tinha nem um faixa preta, um faixa marrom, e passei uma posição, não sei o que, botei lá, separei ela, falando inglês com ela, e expliquei o que era a guarda. Pô, vocês já viram jiu-jitsu? A guarda, para quem nunca viu, realmente, para quem nunca viu, fica meio estranho, né? Você encaixa na pessoa. Falei, caraca, cara. Eu falei, você sabe o que é guarda no jiu-jitsu? Você já viu o MMA? Não sei o que. Aí eu fui mostrar pra ela, eu fazendo a guarda, né? Depois ela teve que trocar. Quando trocou, na hora que trocou, abre a porta, era o namorado dela. Meu irmão, o cara olhou com um olhão assim. Meu irmão, eu falei assim pra ele, entra, em inglês também, falei, entra, vem treinar com a gente, olha. Voltando. Você começou do zero lá. Do zero. Hoje você tá com Aí quantos aconteceu, eu alunos lá? começava a subir a escada de kimono. Pra fazer a propaganda. O pessoal, você tá tirando. Não, cara, não é tirando onda, não preciso tirar onda de.
eu saio da aula, eu tiro meu kimono, boto faixa preta, tudo dentro da mochila, não fico andando com o kimono com faixa preta amarrado, ninguém nem vê. Mas eu fazia. Cara, fui abordado várias vezes na Bodytech por aluno. Tem jiu-jitsu aqui? Porque era numa sala, lá em cima, totalmente escondida. Então, e 8h30 da noite. Aí eles falam: tem jiu-jitsu aqui? Paga a parte? Sim. Eu falei: não, cara, não paga a parte, não. Tem jiu-jitsu sim. Eu consegui alguns alunos assim. E aí, quando você começa a divulgar no Instagram da Bodytech, você marca a Bodytech e a Bodytech bota nos stories dela, começou a divulgar. É lógico, é um pouco sazonal o negócio. Passa as férias, chega nas férias, diminui um pouco, isso é normal. Normal. É normal. Por exemplo, Qualquer. eu falei: não adianta botar aula sexta-feira, 8h30 da noite. Não vai ter aluno. Aqui não é uma academia de jiu-jitsu raiz. Sim. É uma academia de jiu-jitsu. Tem gente que chama academia de jiu-jitsu boutique, mas não é, cara. Se forem lá no Rio Sul treinar, tem treino duro. Tem cara que vai lá treinar, que é da Brazilian Fight, por exemplo, o Richard que treina lá, que é duro pra cacete, ele vai e fala: cara, tem cara duro aqui também. Tem cara duro. Mas não é aquele espírito do jiu-jitsu que é porradaria. Sabe? Não, porra, você vai numa academia tipo a do Osiris, da Brazilian Fight, meu irmão, é porradaria. Você sai todo lenhado. Eu falo: você chega com umas marcas que parece chupão no pescoço, parece mesmo. Falo, pra quem não tá acostumado, a mulher olha e fala: caraca, quem te deu esse chupão? Então, mas o jiu-jitsu é uma arte marcial. Se você me perguntar assim, contunde, sabe o que o pessoal do jiu-jitsu fala? Eu não jogo futebol, porque futebol machuca. Olha isso. O pessoal que é da porradaria fala: mas sabe por quê? O futebol, as contusões que você tem no futebol, você pode ter contusões mais graves. Não estou falando do futebol profissional, tá? Profissional é outra coisa, é outro Do nível. peladeiro mesmo. Do peladeiro, até do campeonato mesmo, é futebol amador. O cara não vive disso, não fica treinando. Você pode ter uma entorse no joelho, pode ter uma ruptura de ligamento, tendão de Aquiles, quebrar um braço, um joelho, pode. Mas não é toda hora que acontece. O jiu-jitsu, o que eu falo? A diferença do jiu-jitsu pro futebol é que você tem lesões a médio e longo prazo. E tem mesmo. Eu falo isso para meus alunos: olha só, é uma balança. Se eu tivesse. Eu tenho 2 hérnias de disco na cervical. Você faria tudo isso de novo e teria hérnia? Faria. Vale muito a pena. Cara, o jiu-jitsu é tão bom que vale a pena você saber que você vai ter hérnia. Eu tenho artrose no meu joelho não dobra. Mas, cara, eu teria tudo isso e voltaria no tempo e faria o jiu-jitsu de novo. O jiu-jitsu, cara, para criança é sensacional. Para autista, eu tenho um aluno autista. Ele é o único aluno que eu dou aula particular. Então, esse aluno autista, ele pensou em parar. E eu juro, porque no começo eu falei, eu não sabia que ele é muito bem medicado, e você não vê que ele é autista assim, mas quando ele falou e você começa a dar aula para ele, você repara que ele, em algumas coisas não, você foi dar o rolamento, pô, quando ele faz as coisas sozinho, ele faz bem. Mas quando ele tá com outra pessoa, ele meio que se trava. Mas você olha assim para ele fala normalmente com todo mundo. Eu falei para ele: Francis, eu achei que você ia desistir. Eu achei que você ia desistir. Cara, ele tá lá comigo, já é 4 graus na faixa branca, tá lá comigo, treina direto. E, cara, ele falou: Marcos, você não sabe como é que o jiu-jitsu. Ele fez um vídeo um dia desses falando do jiu-jitsu, como o jiu-jitsu mudou minha vida. E muda mesmo, não parece clichê o que eu tô falando, mas muda. O jiu-jitsu é uma arte marcial assim, que ela te dá uma autoconfiança. Não é que você vai sair na porrada na rua, mas você sabe que se você precisar, você tá Você pronto sabe para se usar. defender, né? Cara, um dia desses eu tava numa pelada que a gente joga da polícia lá. Inclusive, o nosso campo da polícia é um dos melhores. Campo de 7, é grama natural, tem aquela irrigação que sai do chão. Meu irmão, o campo é sacanagem, é bom pra caramba. E 2 colegas começaram a sair na porrada. Só que um é grandão, é PM, e o outro federal, você vê. E o cara, mas saindo na porrada, eu olhei a porrada deles, meu irmão, sem brincadeira. Era aqueles mata-cobra, fechando o olho. Eu falei: caraca, se tem um cara que sabe lutar jiu-jitsu aí, quebrava com esses 2. Ia levar pro chão, ia arrebentar. Ou então não precisava nem fazer nada. Ia montar no cara, ia ficar ali montado, imobilizar o cara e pronto. Os caras grandes, hein? Mas o outro não era tão grande. Mas, meu irmão, você via que... Até falando desse negócio do futebol, quando eu morei em Corumbá, a gente tinha uma pelada lá. Era tipo showball, podia bater na parede, não sei o quê. E todo mundo, sempre ia apitar. Só que lá a Polícia Federal é muito respeitada, muito. Cara, quando eu ia apitar, era uma merda. Só faltava me chamar de senhor. Meu irmão, os outros apitando, vai tomar no cu, ô ladrão, e comigo, meu irmão, eu me sentia mal. Aí cheguei pra galera e falei: galera, esquece que eu sou Pode me polícia. xingar, pode me Esquece xingar. exatamente, esquece que eu sou polícia, porra. Para com essa. Mas eles não conseguiam, meu irmão. Pô, eu não gostava de apitar por isso, porque eu via que eles tinham constrangido. Às vezes eu errava, às vezes não, muitas vezes eu errava. E os caras não me xingavam. Para deixar de falar. Eu tava no carro com o Sidney, acho que a Carol tava junto, em algum evento, se não me engano, em Belo Horizonte, e você mandou um áudio pra ele, perguntando orientação de escolinha pro seu filho jogar futebol. É. E você fala assim do jiu-jitsu, e lá atrás você tentou com seu filho futebol, mas por quê? Cara, o que acontece?
A criança chega a uma idade que ele quer o futebol, né? É o esporte nacional, ele quer o futebol. Meu filho, há 2 anos, ele não ligava muito para futebol. Ele estava até já no judô, mas ele ligava para carrinho, não sei o quê. De repente, virou a chave, é futebol, futebol, futebol. Futebol, futebol, futebol. E, cara, o que é genética, né? Eu sou destro na mão e canhoto na perna. Todo canhoto é mais habilidoso, né? Meu filho é a mesma coisa. Destro na mão e canhoto na perna. Sabe quando meu filho nasceu, eu tava na maternidade, sabe quem o único que foi visitar? Nem esse filho da puta foi visitar, foi o Maurício Assunção. Foi o único que foi visitar meu filho. Aí, meu irmão, meu filho foi pro futebol e ele tá no judô e no futebol. Só que eu tava vendo um dia desse o vídeo falando o seguinte: o teu filho ele não tem idade pra saber o que é bom pra ele e o que não é. Se meu filho virar e falar assim, às vezes ele não vai no judô porque ele chega do colégio, Qual a chega do idade colégio, dele? ele vai fazer 8 agora, domingo. Filho, te amo. Aí ele chega do colégio, chegar do colégio, botar o kimono e ir pro judô. É do lado, ali na Bodytech também. O professor é muito bom. Por que eu botei no judô e não botei no jiu-jitsu? Todo mundo me pergunta isso. Pô, você é professor de jiu-jitsu, por que você não botou no jiu-jitsu? Cara, para criança, tem muita aula de jiu-jitsu boa para criança, mas a disciplina no judô ainda é diferenciada. Eu falo sempre isso, e me desculpem os professores de judô, de jiu-jitsu, né? E todo mundo sabe. Meu irmão, onde brasileiro se mete, vira merda. A verdade é essa. Meu irmão, tem muita aula séria? Tem. Eu acho legal a descontração. A minha aula mesmo é um pouco descontraída, não tem aquele rigor de cruza-perna. Mas, cara, você tem que ter um mínimo. Eu acho absurdo negócio de botar música rolando, hip hop rolando. Cara, tem gente que coloca respeito, mas na minha. Não vou mentir pra você, teve um aluno meu, a Bodytech não é minha, que ele chegou uma vez, Marcos, você se incomoda de eu botar uma caixinha de som ali na hora do treino? Cara, tinham 2 alunos, ele mais um. Falei, não me incomodo. Ele botou baixinho, ficou ali, só estavam nós três. Mas, cara, quando você está numa aula maior, eu acho que, primeiro, 99% das vezes eu não treino quando estou dando aula. Eu tenho meu horário de treino. Às vezes só tem um aluno, ou às vezes o cara está no meio do treino, alguém machucou, eu falo, não, deixa que eu continuo com você. Ontem mesmo aconteceu isso. Não, na terça-feira. O aluno cansou, é o José, que tem 66 anos, que também é outro exemplo. O cara já teve câncer de próstata, não sei o quê, com 66 anos estava treinando. E aí ele cansou, eu fui lá treinar com o meu aluno, mas normalmente eu estou assistindo treino. Eu estou vendo os erros, estou assistindo treino. Porque eu acho errado o professor. Respeito quem faça, tá? Mas a minha concepção, o professor tem que estar olhando. Até porque se contundir, meu irmão, você fala, eu estava olhando. Você tem que saber o mínimo de primeiros socorros. Na polícia a gente tem várias aulas de primeiros socorros. O mínimo você tem que saber. Porque, por exemplo, eu falo sempre aos meus alunos, cara, você pegar uma chave de braço, uma chave de joelho, uma chave de pé, bate. Bate porque a articulação quebra, arrebenta ligamento e ferrou. Estrangulamento, você não bater, a única coisa que vai acontecer é você apagar. Você vai acordar. Se você não tiver um problema genético, você vai acordar. Você vai apagar. Eu graças a Deus, só apaguei uma vez no jiu-jitsu, e não foi por orgulho de não bater. É porque eu fui pego no estrangulamento, lá na academia do Totti, eu fui pego no estrangulamento, que você não sente que está pegando. É um estrangulamento que ele é gradativo. E porque o que acontece? O estrangulamento, ele não é falta de respiração, corta a circulação sanguínea para o cérebro. Então, eu quando tive aula de medicina legal, quando eu fui fazer, eu estava fazendo curso para delegado de polícia civil, isso há muitos anos, não sei se isso é verdade ou não, mas eu ouvi de um professor que ele falou o seguinte, na década de 80 e 90, aparecia muito garoto morto com a faixa no pescoço e achavam que era suicídio. Sabe o que era? Os garotos queriam testar a sensação de quase apagar. Então eles botavam assim na maçaneta ou na cama, amarrava e botava no pescoço. Você fala, quando começar a acabar minha respiração, eu paro. Só que não é a respiração. O fluxo de sangue parava, ele apagava, mas apagava com o negócio no pescoço e morria. Porque se no caso do policial americano, que é aquele cara que Floyd, não sei o que depois Sim. eles ficaram ali fazendo a compressão no pescoço do cara durante 7 minutos. O cara morreu. Não sei se foi só por causa daquilo, não li lá o laudo do cara. Não sei se foi, mas aquilo ali deve ter causado alguma consequência. Foram burros, porque, pô, o cara... Você pode imobilizar de várias formas. Não, já tinha chamado, cara. Bom, mas aí meu filho, por que o futebol? O futebol porque, cara, ele quer o futebol. O futebol eu acho que é uma coisa que... Primeiro é bom pra caramba. Primeiro que e tem outro, você joga no colégio. Ele leva jeito? Cara, eu vou te falar que agora eu tô vendo, eu não vejo muito ele jogando, mas agora eu fui vê-lo jogar um dia desses, assim, brincando. O moleque tá com uns driblezinhos de letra. As crianças gostam de ver o quê? O Cristiano Ronaldo quer fazer a mesma coisa.
Ele não tem muita, por ele não fazer escolinha, ele não tem muita noção de passar, devolver, a hora de passar, quer ficar driblando, sabe? Levando sozinho. Eu falo, filho, passa a bola, passa a bola. Pô, a gente tem um amigo, Rodrigo Souto. O Rodrigo nunca foi aquele jogador que apareceu na mídia. O Rodrigo, cara, quem viu o Rodrigo jogar, é lógico, na pelada é outra coisa, ele joga com a gente, é outro nível. Mas o Rodrigo, cara, é aquele cara que pegava, roubava a bola e tocava. Pegava, roubava a bola e tocava. Ele fazia o dele bem feito. Nunca foi de dar entrevista. Nunca apareceu assim na mídia. Nunca. Tem gente que fala, o Rodrigo, aquele que jogou. Não sei. Cara, o moleque era muito bom jogador. Jogar bem. Muito bom jogador. E fez carreira, né? Carreira. São Paulo, Botafogo. Foi eleito o segundo melhor da posição quando foi de São Paulo. Foi pro Japão. Pô, Figueirense. Jogou. Vem cá, já tá estourando o tempo. Eu quero te fazer uma pergunta que... Pedigree? Não, pedigree não. A história do pedigree você já contou. E tem outros que não dá para contar aqui. Não, eu queria fazer, eu queria que você explicasse para o pessoal. A gente fala de treinamento, né? Tinha muita coisa para te perguntar, mas tu fala pra caramba, não deixa. Mas eu venho na edição 100, eu venho. Tá bom, 101, 101. Eu vou ser entrevistado. 101 você volta. Vai bombar essa parada aqui. Quando... Você quis fazer isso. Sempre quis fazer isso. Sabe, Zé Bonitinho. Quando você foi fazer o curso do COT, era o quê? Não, é GPI. GPI, tá. Tem um curso dentro da polícia que te prepara para ser de um grupo de elite. Isso. Vamos pro leigo entender. Esse curso é igual aqueles que o nego vai pra selva. Não, o que acontece? Joga ração no chão para comer. Tem algumas coisas. O curso operacional, o curso tático, ele, para ser considerado curso de operações táticas, ele tem que ter algumas matérias que no meu curso não tem, tipo paraquedismo, mergulho, tanto tempo de curso, uma semana de selva. Eu não sei direito, mas para ser considerado, o meu curso, ele não é considerado, ele é curso de pronta intervenção. O que é isso? O COT é o Comando de Operações Táticas que fica em Brasília. Cara, a estrutura do COT é sacanagem. Se você comparar com a estrutura de qualquer polícia, não tem igual. Qual é a diferença do COT para o BOP, por exemplo? O BOP opera muito mais do que o COT, mas o COT treina muito mais do que o BOP. O COT, quando você vai lá no COT, eu lá no curso, você vê que os caras estão treinando todos os dias. Todos os dias. Meu irmão, é impressionante. Todos os dias os caras estão treinando. No BOP, é tanta operação que os caras não têm nem condição física, nem tempo para treinar. Porque agora está separado em equipes, né? Então eles estão operando. Quando estão operando, estão descansando. Então o treino deles é o treino real. É operação. Quando veio as Olimpíadas. Quem veio primeiro? A Olimpíada ou a Copa? A Copa, né? Foi a Copa. Quando veio a Copa aqui para o Brasil, eles decidiram, nas maiores capitais, criarem grupos táticos. Não é tático, mas grupos de pronta intervenção, grupos operacionais ligados ao COT. Seria um braço do COT nesses estados. A princípio, onde teria a Copa. Só que o Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente o Rio de Janeiro, é diferenciado. O Rio de Janeiro precisava já disso. Tanto é que em alguns estados o grupo acabou. Mas no Rio só cresceu. E aí eles falaram, vamos criar o GPI. O pessoal até sacaneia, porque pra quem é do Rio, tinha GPI. Pô, ficavam zoando aquele negócio, chato pra casa. Pra quem faz isso ainda? Pô, na moral, vamos parar com isso, que é sem graça pra caramba. Pô, galera da polícia, boa. Aí, que a gente foi zoado, por quê? Você tem que ser voluntário. Eu sou escrivão, deixa claro, tá? Eu sou escrivão de Polícia Federal e com muito orgulho. O escrivão ganha igual a gente, ganha igual o papiloscopista. Hoje na Polícia Federal é a única polícia que ainda, quer dizer, a única não, mas uma das únicas que ainda tem a distinção entre escrivão e agente. Tem gente que acha, escrivão é polícia igualzinho a agente. Só que o escrivão ele tem umas funções mais de polícia judiciária, mais investigativas. Não investigativa não, mais de inquérito policial. Ele ajuda o delegado ali no inquérito policial. Mudou muito hoje. Então o escrivão, como ele tem menos dentro da polícia, ele nunca foi autorizado a fazer esses cursos porque você precisava dele ali no inquérito policial. Meu irmão, que eu tive que brigar para fazer. Eu fui o primeiro escrivão do GPI no Brasil inteiro. O que eu tive que brigar, no Brasil inteiro posso estar enganado, mas no Rio com certeza. O que eu tive que brigar, porque alguns escrivães se inscreveram para fazer as provas. Você tinha que fazer prova física, lá no Forte da Urca, e psicotécnico. A prova física não era fácil. Se eu não me engano, era 3.200 em 15 minutos, que é a mesma coisa dos 2.400 em 12, só que você tem que correr mais você tem que correr mais em um tempo maior. Tinha que fazer flutuação equipado de 15 minutos, eu acho, ficar flutuando equipado, barra, salto, tinha uma porrada de coisa. Era um teste mais difícil, que o teste da polícia não é fácil, para quem é sedentário não é fácil.
Eu estava preparado, fiz, não sei o que, passei, fiquei em segundo lugar Eu só não fui o primeiro, porque na hora do salto, eu dei aquela caída para trás e botei a mão. Então meu salto ficou menor. Mas o salto só tinha direito a um. Não era o salto, era salto em distância mesmo. E fiquei em segundo. Em cima da hora do curso, o segundo homem da polícia virou e falou: não, os escrivães não vão. Tinham 3 escrivães para ir. Os outros 2 ficaram calados. Eu falei: não, que isso? Como assim? Eu acho o seguinte, isso tinha que ser dito antes. Se não autorizava para escrivão, tinha que ser antes. Eu fiz todas as provas. Eu podia entrar com mandado de segurança. Meu irmão, eu briguei de me arriscar. Eu não vou falar nomes, mas briguei assim de ir no gabinete do cara e falar: isso não está certo. De chegar no restaurante, cumprimentar todo mundo que estava ali, os delegados estavam ali, que estavam sentados na mesa, no mesmo dia que eu fui, e falei: não, o senhor não vou cumprimentar, não. O senhor sabe o que você fez comigo. Assim mesmo, falei para ele e sentei numa outra mesa. Aí eu lembro o Luizinho, delegado, parceiraço, levantou da mesa onde ele estava e foi sentar comigo ali, na mesa. Falando: calma, Marcos, calma. Só que o superintendente chegou em mim, na época, e falou assim: Marcos, fica calmo, eu te garanto que no próximo curso você vai. Tá? Deve ser daqui a 2, 3 meses, eu ainda vou estar aqui, você vai. Ele me botou tipo um balde de água fria no que eu pensava em entrar com mandado de segurança. Porque se eu entrasse com mandado de segurança, teria que ser contra ele. O superintendente ele ia falar: pô, Marcos, eu falei que você ia. Pô, mas ele honrou a palavra. Quando teve o outro curso, tive que fazer os testes todos de novo. Exame físico, não sei o que, tal. Porque passou um tempo, eu podia estar mal fisicamente. Fui, ele chegou e falou assim: são 8 vagas. É o Marcos e mais 7. Se o Marcos passar no teste, é ele mais 7. Aí eu fui. Você vai fazer o curso. O curso é no COT, lá em Brasília. Quando chegar lá, você faz um exame físico também. Porque você tem o nosso aqui, que é eliminatório, que é classificatório aqui. Porque de repente tem 10 candidatos, só tem 8 vagas. E lá você tem o eliminatório deles. Se você não passar no deles, que é mais difícil, não tinha o circuito, que você sobe muro, sobe corda, não sei o quê, não lembro direito. Isso foi em 2009. E aí eu fui fazer o curso lá. Fiz a prova física, passei, não sei o quê. Qual é a diferença do curso de operações táticas e o curso do grupo de pronto intervenção? Primeiro que o tempo menor, 1 mês e meio. Hoje parece estar maior, hoje parece estar 2 meses. São 2 meses. A diferença é que você não tem algumas matérias e aquele esculacho físico não é permitido. Você pode, na hora de uma algemação, tem ali as simulações, 2 policiais vão algemar um vagabundo, aí bota o cara do cote forte, aí sobra um cotovelo, sobra uma mão, sobra uma porrada. Isso aí pode, mas não pode aquele tapa na cara. Qual é o sentido do tapa na cara? Cara, tem um sentido. E o que eles fazem? Você tá com aquele escudo, né? Com a tonfa e com aquele capacete que tem um acrílico. Meu irmão, vem aí, te dá uma catarrada. Naquele teu. Meu irmão, a vontade que você tem é de sentar-lhe a porrada. Aí que vem o tapa na cara. Meu irmão, você tem que segurar, porque se a imprensa não tá filmando. É porrada. Hoje em dia não tem como, porque hoje em dia é celular. Mas naquela época ninguém tinha celular. Meu irmão, mas a imprensa filmando, você tem que segurar as emoções. Então o tapa na cara é isso. Agora, comer barata, comer vômito, isso eu não entendo. Ah, porque você tem que acatar as ordens. Não, ordem ilegal você não tem que acatar. Então, por que eu... Pô, tinha o curso do CAT, da Core, que o cara tinha que comer a barata, ou era... Pelo menos é o que me contaram, tá? Eu nunca fiz, então... Você quer o sugo ou quer crocante? Ah, eu quero o sugo. Ele esmagava a barata, você comia. Crocante, vai inteira na boca. Viva! Você tinha que engolir. O máximo que tinha no curso no COT, teve um que parece que o cara ganhou um negócio de flexão, sei lá, não sei o que, deram um McDonald's pra ele. Ah, ele amarradão. Agora bota o dedo na goela e vomita. Todo mundo tinha que ir lá comer o vômito dele. Enfim. Aí, o curso, cara, tem muita parte física, tiro pra cacete. O curso é ralado, meu irmão, é ralado. É um curso que na primeira semana, aquela semana 0, é a semana pra te tirar. A gente tem selva, acho que são 3 dias. Pra mim é o pior. Selva é o pior, meu irmão. Selva, você dormir molhado, mosquito. Meu irmão, tem que ir ao banheiro no mato, não se limpar direito. Meu irmão, e tem outra, é molhado o tempo todo. Eles vêm, teve uma hora que 2 horas da manhã, e, meu irmão, eles botam você num lugar que durante o dia, é lá em Brasília, durante o dia é um deserto do Saara, meu irmão. E à noite são 5 graus. À noite eles botaram a gente assim no pier do lado do rio. 2 horas da manhã eu falei: meu irmão, os caras não vão jogar a gente no rio essa hora. Falei: não é sério. Daqui a pouco. E eles mandavam a gente cantar aquela música, era a música do Chitãozinho Chororó. Meu irmão, ele fala: essa fila primeiro mergulhar. Meu irmão, o rio. Sem brincadeira, eu não sei como ninguém não morreu de hipotermia. O rio
congelante, você de roupa. Aí você se jogava ali, aí eles mandavam você começar, todo mundo cantando, né? Aí você cantava a música dos Tons de Choró, depois saía a chamar Concha de Cuchara. Você que fala espanhol, concha, eu acho que é colher, né? Todo mundo se abraça para se esquentar. E normalmente os que estão mais ferrados, a gente vai botando no meio. Pra esquentar mesmo. Nessa hora não tem frescura de tô te abraçando, todo mundo se abraça. Fica todo mundo abraçado, e aí quando você vai vendo que o cara vai melhorando, ele vai indo pra fora, e o que tá mais ferrado vai indo pro meio. Meu irmão, eu na primeira semana eu pensava pra mim mesmo, o que eu tô fazendo nessa merda? Meu irmão, todo mundo falou que pensava assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu podia estar na minha casa, no edredom. Só que depois que você se forma, mesmo, é um orgulho do cacete. Apesar de não ser um curso de operações táticas, é um curso ralado. Hoje eu não faria. 53 anos, eu não faria. Não vou dizer que eu não bancasse, não, despertador, galera. É porque eu sou plantonista, essa hora, se souber, eu tô acordando. Meu irmão, aí aconteceu. Eu falei, por que eu tô fazendo aqui? Eu me formei no curso, vim pro grupo, o grupo por várias vezes quase acabou. Porque a gente trabalhou na Olimpíada, porque a gente não tinha estrutura. E tinha o Bruno, que era o chefe o delegado-chefe do grupo, e eu era o substituto dele. Cara, se o grupo existe hoje, ainda existe hoje, não tô comprando essa. É muito por minha causa. Todo mundo sabe disso lá. O grupo quase acabou. Eu ia na sala de cada um, não, segura. Entrou um superintendente, botafoguense, inclusive, o Semprini, e ele falou: eu vou dar uma fortalecida no grupo. Ele falou, cara, eu vou. Porque como é que funcionava? Igual a SWAT nos Estados Unidos. A gente trabalhava na delegacia e no grupo. Então você ia para a operação da delegacia normal, trabalhava nos inquéritos policiais, tinha que treinar pelo grupo e tinha que ir para as operações do grupo. E pior, que você na delegacia, você ia para a operação pelo grupo, te botava na operação na delegacia no outro dia, você falava, pô, mas eu fui para. Você tá no grupo, o que é? Parece que você tava. Que era um descanso, grupo. Parece que eu falava, cara, olha só, eu tô na polícia igual a vocês. Só que eu tô Mas aí o superintendente que entrou, ele fez virar lotação. Foi a primeira do Brasil que virou lotação. Hoje, o grupo é lotado no grupo. Hoje tem 15, 20. Hoje, você chega lá, tem 4 blindados, do mais moderno. O grupo todo equipado. Hoje mudou do preto para o multicam. O multicam é um camuflado de urbano. Ou seja, diretor, prepara a musiquinha que o Marcos merece. GPI. Irmão, já estamos com mais 1h30. Aqui, 1h30? Tem tatuado aqui no braço, símbolo do GPI. Diretor, 1h30, não é? O que mais falou até hoje, bateu o recorde. Mas o do pedigree? Não. Não, vou contar do pedigree. Não. Galera, não. Escrevam aí nos comentários se vocês querem a história do pedigree. Aqui, você que é botafoguense, uma lembrança, uma caneca do nosso canal para você. Calma aí, eu tenho que até mostrar aqui, ó. O que você fez aí há pouco tempo? Aí, ó. Essa eu não conhecia, não. Esse é botafoguense. Deu para pegar, diretor? E ai do meu filho, se não fosse. Bom, para encerrar, acho que tá na hora. Você que gostou, assina aí o canal. Ativa o sininho, manda o link aí pra galera toda. Hoje foi um programa especial, cheio de corte, mas foi um programa especial, um programa bem bacana. Tem alguns trechos aí que nós vamos divulgar só nos cortes, não vai estar nem na íntegra, porque é para aparecer e sumir, mas foi muito bom. Marcos, obrigado pela tua presença, obrigado por ter vindo, ter gasto tempo de ter vindo aqui, ter falado tanta coisa boa. Quando você usa o terapia, você usa gastado e ganhado. Ter ganhado. Galera, olha só, só para avisar, eu dou aula na Georquisa ali na Bodytech. Eu não ganho nada mais se for um aluno ou não, mas se você for da Bodytech, estiver no Leblon, quiser treinar jiu-jitsu, vai lá, aparece lá. E em relação à Polícia Federal, apesar de eu reclamar muito, a gente reclama, a gente quer sempre um salário melhor, não sei o quê, eu tenho um puto orgulho de fazer parte da Polícia Federal. É uma polícia que ainda é respeitada, infelizmente, trabalho com muito PM. Meu irmão, os caras são guerreiros, Polícia Civil também. Meu irmão, tem que tirar o chapéu pros caras. Ganham um salário muito pior do que o nosso, mas, cara, a dedicação dos caras é sensacional. Eu fico puto quando alguém vira e fala mal da PM, quando alguém vira e fala mal da Polícia Civil. E a Polícia Federal, ela é reconhecida, então eu tenho um orgulho de trabalhar na Polícia Federal. Daqui a 4 anos eu estou me aposentando. Provavelmente eu vou sair porque eu já vou estar com 57 anos e vai estar na minha hora. Mas dizer aí ao pessoal da Polícia Federal que eu tenho um orgulho grande de fazer parte dessa instituição há quase 23 anos. E quando eu olho para trás, assim, eu falo, caraca, o que eu já passei ali dentro? Mas e na parte do esporte, eu acho que a Polícia Federal, que eu estava falando, ela
tem que tirar o chapéu. A gente tem direito a 1 hora por dia, nas 8 horas de trabalho, a prática esportiva. Então, a Polícia Federal, ela dá. Então, eu que sou plantonista, na verdade, eu tenho direito a 2 horas de prática esportiva. Então, quando eu falei assim, eu boto substituto, quando eu vou dar aula, às vezes, no meu plantão, é nesse horário da prática esportiva. E isso, a nossa academia é muito boa. Então, a Polícia Federal estimula a prática do esporte. E para quem, de repente, acha que não tem outra vertente, que, eu não virei jogador. Cara, o meu exemplo, eu queria ser jogador também, como 90% dos meninos no Brasil. Se não der certo, cara, vocês têm para onde correr. E tem para onde correr e vai ser feliz na sua carreira. O Sidney também tentou ser jogador. O Luiz, não sei se tentou ser jogador, mas o Luiz Sidney tentou e foi. Foi jogador. Então, foi jogador. Agora, saibam, para quem vive dessa ilusão de Neymar, você quer 90% é jogador que vai ganhar aí 5 mil reais, 4 mil reais, e só vai ser até os 30 e poucos anos. Depois, ou vai continuar na carreira, não deixem de estudar. Meu irmão, isso é fundamental. Hoje dá para estudar online. Na nossa época não dava. Os garotos não estudavam porque tinham que viajar e pararam de estudar. Isso os Estados Unidos tem de exemplo. Você é obrigado a estudar para estar dentro do esporte. Mas aí, cara, é outra parada. É outra história, é outro negócio. Bem. Aí já tem corte, tem corte. Bem. Meu zagueirão, obrigado mais uma vez por esse programa maravilhoso que nós conseguimos fazer. E você não esquece que acabou. Tem que ter um quinta série. Até a próxima.